Suspeitei que minha esposa estava planejando o divórcio, então transferi meus bens para outra conta. 2 semanas depois, ela deu entrada no processo, mas desistiu quando seu plano deu errado. Olá, pessoas, tenho acompanhado os posts aqui há algum tempo, acreditando que nunca teria minha própria história para contar. No entanto, a vida tem um jeito de nos surpreender, e venho carregando isso por meses. Preciso desabafar. Vamos esclarecer uma coisa, nunca fui do tipo que tira conclusões precipitadas ou presume o pior. Minha esposa, vamos chamá-la de M, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 4. As coisas estavam sólidas, ou pelo menos eu pensava. Passamos pelos altos e baixos típicos, mas nada que me fizesse pensar, tem algo errado aqui. Na verdade, durante a maior parte do nosso relacionamento, éramos aquele casal, parceiros totalmente comprometidos. Ríamos de piadas internas bobas, discutíamos por horas sobre qual filme assistir e tínhamos uma sintonia que simplesmente funcionava. Ela organizava elaborados encontros à noite, e eu a presenteava com sua comida favorita depois de um longo dia. Parecia fácil, como se tivéssemos desvendado todo o segredo do amor. Foi por isso que o que aconteceu a seguir me atingiu como uma tonelada de tijolos. A mudança, cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a mudar. No início, eram pequenos detalhes, coisas que você provavelmente perderia se não estivesse prestando atenção. Ela começou a carregar o celular para todos os lados, mesmo quando ia apenas até a cozinha ou dobrar roupas. Antes disso, o celular ficava na mesa de centro por horas, e ela não se importava com quem o pegasse. Um dia, fiz essa piada. O que você está fazendo? Comandando uma rede de espionagem agora. Ela riu e disse, não, o trabalho tem me mandado muitos e-mails. Tudo bem, justo. Mas alguns dias depois, ela colocou uma senha. Isso me pegou desprevenido porque ela nunca tinha feito isso antes. Quando perguntei casualmente o motivo, ela respondeu algo vago sobre segurança e hackers. Não insisti porque não queria parecer paranoico, mas simplesmente parecia estranho. E não parou por aí. Ela começou a atender ligações fora do quarto, algo que nunca tinha feito antes. Não era nada sutil. O celular tocava, e ela dizia, só vou atender rapidinho, antes de desaparecer no quarto ou na varanda. Se eu perguntava quem era, ela apenas dizia, só um amigo do trabalho. Então, notei um novo hábito, manter o celular com a tela para baixo na mesa. Eu nem sabia que isso era uma coisa até que me inclinei para entregar algo a ela, e ela rapidamente moveu o celular para longe. Foi um daqueles momentos que, se você piscar, perde, mas ficou comigo. Distanciamento crescente, mas não era só o celular. Ela começou a parecer distante. Conversas que antes fluíam facilmente agora pareciam forçadas. Se eu mencionava planos futuros, como para onde iríamos no nosso aniversário ou se deveríamos começar a economizar para um carro novo, ela apenas assentia e dizia, vamos ver, antes de mudar de assunto. Tudo começou a fazer sentido para mim em uma quarta-feira qualquer. Ela me disse que ia encontrar um amigo para tomar café depois do trabalho. Não parecia estranho, ela faz isso de vez em quando. Eu estava fazendo algumas tarefas na mesma área, então pensei, por que não fazer uma surpresa? Vai ser fofo. Mas quando cheguei lá, ela não estava com um amigo. Ela estava do lado de fora do café, andando de um lado para o outro, com o celular no ouvido. Fiquei no carro porque algo na maneira como ela falava parecia sério. Não queria bisbilhotar, mas ouvi frases como está quase pronto e recomeçar em breve. Meu estômago afundou. Não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas não parecia uma briga de trabalho ou com amigos. Parecia algo maior, algo que ela tinha planejado. Quando ela chegou em casa, perguntei como tinha sido o café, tentando manter um tom casual. Ela me contou uma história completa sobre a amiga reclamando do namorado. Foi tão inesperado que apenas olhei para ela por um segundo. O que você quer dizer? Perguntei. Ela deu de ombros. Só acho que deveríamos ter tudo em um só lugar, sabe? Como todas as informações das contas, senhas, documentos, esse tipo de coisa. Só por precaução. Não sabia o que dizer.
Era algo que nunca tínhamos discutido antes, e o timing parecia estranho, considerando tudo que eu tinha notado. Que tipo de emergências? Perguntei, tentando manter o tom casual. Ela deu de ombros novamente. É só sensato, não é? E se algo acontecer com um de nós, ou se precisarmos tomar uma decisão financeira importante rapidamente? O argumento dela fazia sentido na superfície, mas algo na maneira como ela disse me deixou nervoso. Parecia ensaiado e polido, como se ela estivesse esperando o momento certo para mencionar. Concordei e murmurei algo como: acho que é uma boa ideia. Mas, por dentro, alarmes estavam disparando. Por que agora? Por que de repente estávamos preocupados em organizar nossas finanças quando sempre as mantivemos separadas e informais? Naquela noite, minha mente continuava repassando as palavras dela, tentando entender o que significavam. Era apenas um comportamento adulto normal, e eu estava exagerando? Mas então me lembrei das ligações, da conversa que ouvi no café e de como ela tinha estado distante ultimamente. Tudo começou a se somar, e eu não gostei da imagem que estava se formando. Até então, eu não tinha feito nada a respeito. Alguns dias depois, ela mencionou novamente. Estávamos na cozinha, eu estava fazendo um sanduíche, e ela estava mexendo no celular quando disse: Você pensou mais sobre organizar as coisas do banco? Tipo, você sabe onde estão todos os detalhes das contas. Abaixei a faca e me virei para ela. Tá, o que está acontecendo? Perguntei, tentando manter o tom leve, mas firme. Você tem falado muito sobre as finanças ultimamente. Tem algo que precisamos conversar. Ela finalmente levantou os olhos do celular, surpresa por eu ter insistido no assunto. Não, não tem nada de errado, respondeu rapidamente, me fazendo rir. Só acho importante, só isso. Sabe, por precaução. Precaução com o quê? Ela deu de ombros, com uma expressão indecifrável. Sei lá, só coisas da vida. Não é nada demais, eu juro. Só acho que é algo que deveríamos resolver. A resposta dela parecia vaga demais. Concordei e deixei para lá, mas a maneira como ela evitou dar uma resposta direta me deixou ainda mais desconfiado. Não parecia mais uma sugestão casual, parecia que ela estava escondendo algo, mas eu não sabia o que. Então, no dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, decidi investigar nossas finanças. Abri nossa conta conjunta online e encontrei algo inesperado. Nos últimos meses, algumas pequenas movimentações tinham ocorrido, nada grande, mas pequenas quantias que não pareciam ter um propósito claro. Não eram destinadas a contas, compras ou qualquer coisa do tipo. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas parecia que ela estava retirando dinheiro da conta por algum motivo que eu não conseguia entender. Pensei em confrontá-la, mas algo me disse para esperar. Se eu estivesse errado, pareceria ridículo, e se estivesse certo, precisava ser cuidadoso. Estava me corroendo, então liguei para alguém em quem confiava, um velho amigo da faculdade que também é advogado. Expliquei o que tinha descoberto, tentando não soar como um teórico da conspiração. Olha, ele disse depois que expliquei tudo, não estou dizendo que algo está definitivamente acontecendo, mas você não é louco por querer estar preparado. Se está preocupado em proteger seus bens, agora é a hora de fazer isso. Melhor prevenir do que remediar. Ele me orientou sobre o que eu poderia fazer, procedimentos simples para garantir que minhas finanças estivessem protegidas se algo acontecesse. Admito que tomar medidas tão drásticas parecia fora do comum. Parecia que eu estava me preparando para algo terrível, mesmo sem saber o que estava errado. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Se ela realmente estava tramando algo, e eu estava começando a suspeitar que sim, precisava me proteger. Isso não era apenas sobre dinheiro ou bens, era sobre a vida que construímos juntos. Continuei repassando imagens na minha cabeça, nosso dia de casamento, as conversas tarde da noite sobre nossos sonhos, as piadas bobas que compartilhávamos. Como chegamos aqui? Era isso que nosso casamento tinha se tornado? A ideia de tomar essas medidas parecia uma admissão de derrota, como se eu estivesse oficialmente desistindo da confiança que um dia compartilhamos. Naquela noite,
Enquanto ela estava fora, sentei-me à minha mesa e peguei meu laptop. Minha mão tremia enquanto abria o computador e começava a navegar por tudo. Contas bancárias, contas de investimento, a escritura da casa. Cada documento que eu examinava parecia uma traição, mas uma voz persistente na minha cabeça me lembrava que isso era sobre sobrevivência, não sabotagem. Não queria machucá-la. Não conseguia me livrar da sensação de que, se não agisse agora, me arrependeria depois. Compilei uma lista de tudo que poderia transferir e como fazê-lo sem levantar suspeitas. Enquanto digitava, senti um peso esmagador se instalar no meu peito. Tinha confiado completamente nela por anos, e agora ali estava eu, me defendendo da pessoa que pensei que sempre me apoiaria. Então liguei para minha mãe e expliquei por que precisava da ajuda dela, mas não em detalhes. Preciso que você guarde algumas coisas para mim por um tempo. Se não for nada de ruim, é só algo que preciso fazer para me proteger, só por precaução. Ela ficou em silêncio por um minuto, provavelmente tentando entender o que eu não estava dizendo. Você está bem? A voz dela estava cheia de preocupação. Estou, menti. É só uma precaução, nada com que se preocupar. Ela não insistiu, mas pude ouvir a pausa em sua voz quando respondeu, claro, querido, o que você precisar. Desliguei o telefone com uma mistura estranha de alívio e vergonha. Odeio envolvê-la nessa bagunça, mas saber que ela estava do meu lado me deu alguma estabilidade em um ambiente caótico. Quando ela chegou em casa, eu já tinha começado o processo. Transferi a maioria dos meus bens, nosso dinheiro, investimentos e até a casa, para o nome da minha mãe. Deixei o suficiente na nossa conta conjunta para manter as aparências, mas o resto estava trancado. Ela não notou nada. Entrou, me beijou na bochecha e perguntou se eu queria assistir a um filme. Parecia bem, mas por dentro, eu estava um caco. Parte de mim se sentia terrível, como se tivesse traído a confiança dela. Mas outra parte de mim se sentia aliviada, como se finalmente estivesse recuperando o controle de uma situação que havia escapado do meu controle. Nos 3 dias seguintes, tentei manter uma rotina normal. Não queria que ela soubesse que algo havia mudado. Ela parecia satisfeita, até incomumente alegre às vezes. Mas, em vez de me tranquilizar, isso aumentou minha suspeita. Se ela estava tramando algo, estava fazendo um excelente trabalho em esconder. O que se destacou, no entanto, foi que ela nunca mais mencionou as finanças, nem mesmo depois que questionei pela última vez. Era como se o assunto tivesse evaporado da memória dela. A princípio, pensei que estava exagerando e que ela havia descartado o assunto porque não era relevante. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que ela estava evitando o assunto, quase como se tivesse medo de tocar no assunto novamente depois que insisti. Notei ela me olhando algumas vezes, como se estivesse avaliando meu humor ou considerando se deveria dizer algo. Sempre que eu percebia, ela rapidamente voltava sua atenção para o que estava fazendo, seu celular, a TV, um livro. Era sutil, mas estava lá. Parecia que ela estava esperando que eu tocasse no assunto, como se não quisesse forçar a questão novamente. O silêncio só me deixou mais ansioso. Não era do feitio dela abandonar algo que considerava importante, e a maneira como ela estava evitando parecia deliberada. Se ela estava testando as águas, não estava entrando. Se estava esperando por algo, eu não ia dar o sinal verde. O que quer que fosse seu próximo passo, eu sabia que precisava estar um passo à frente. Algo estava por vir, mas eu não sabia quando ou como. Tudo o que podia fazer era me preparar. Naquela noite, certifiquei-me de que tudo estava sólido. Passei os olhos pela papelada novamente, verificando cada detalhe das transferências de bens para o nome da minha mãe, a casa, as economias, os investimentos. Tudo estava agora legalmente em nome dela, selado em um fundo irrevogável. Até liguei para ela para confirmar que tinha todos os documentos necessários. 2 semanas haviam se passado, e tudo parecia normal, normal demais, na verdade. Ela estava agindo mais carinhosa, até começando a falar sobre assuntos não relacionados, como o trabalho ou o que deveríamos comer à noite. Isso me desconcertou porque ela tinha estado distante por meses e evitando qualquer coisa além de conversas superficiais.
Parte de mim começou a questionar se eu estava exagerando o tempo todo. Talvez o comportamento estranho fosse apenas estresse ou algo que eu não entendia. Mas então, em uma noite de sexta-feira qualquer, ela me sentou no sofá, desligou a televisão e disse: "Precisamos conversar." Meu estômago afundou rapidamente. Eu sabia o que ela ia dizer antes mesmo de ela falar. "Acho que devemos nos divorciar", disse ela, com uma voz tão calma que parecia ensaiada. Não estava com raiva ou emocional, estava apenas fria, como se tivesse me dito que tínhamos ficado sem leite. Olhei para ela, sem saber como responder enquanto ela explicava seu argumento. Ela mencionou precisar de espaço, querer se encontrar, sentir que havia perdido sua identidade no casamento, frases típicas de término que realmente não explicavam nada. Mas então ela disse algo que soou diferente. "Você sabe, fiz muitos sacrifícios por você ao longo dos anos, e não acho que você realmente os aprecia. Eu mereço mais." Aquela última parte doeu. Não era apenas que ela queria sair, era que ela estava fazendo parecer que eu lhe devia algo, que tudo era minha culpa, e ela estava apenas reivindicando que era legitimamente dela. Enquanto estava ali sentado, tentando entender o que ela estava dizendo, uma nova pergunta surgiu: "Por que agora?" Então ela disse algo que começou a fazer tudo fazer sentido. "Uma amiga minha tem me ajudado a ver as coisas com mais clareza", continuou ela, sem olhar para mim. "Uma amiga." Fiquei imóvel, deixando-a falar, mas minha mente estava acelerada. Quem era essa amiga? Por que ela estava tão envolvida no meu casamento? A maneira como ela disse não foi casual. Parecia que alguém a estava incentivando, convencendo-a de que me deixar não era apenas uma escolha, mas uma estratégia que ela precisava implementar. E quanto mais ela falava sobre como merecia mais por causa de seus sacrifícios, mais cético eu ficava. Sacrifícios? Que tipo de sacrifício? Ela estava feliz comigo, ou pelo menos era o que dizia. Trabalhei duro para dar a ela a vida que ela queria, e não era apenas sobre dinheiro. Quando ela pediu para nos mudarmos para mais perto do trabalho dela, concordei, mesmo que isso significasse um trajeto mais longo para mim. Quando ela quis participar daquele retiro de yoga caro no ano passado, certifiquei-me de que orçássemos para isso, mesmo abrindo mão de uma viagem que eu estava ansioso para que ela pudesse ir. Apoiei-a quando ela mudou de carreira 2 vezes, dizendo que estava tudo bem correr o risco porque queria que ela fosse feliz. Pensei que ser um bom marido significava colocá-la em primeiro lugar sempre que possível, e não era como se eu fosse um parceiro distante e desinteressado. Eu aparecia. Lembrava-me de aniversários e coisas aleatórias que ela mencionava amar. Quando ela disse que estava se sentindo presa em uma rotina, sugeri noites de encontro. Ouvi suas reclamações sobre trabalho, amigos e família. Não sempre acertava, mas tentava. Foi por isso que a linha "eu mereço mais" dela doeu tanto. Não conseguia nem considerar aceitar. Ela não estava chateada por algo que eu fiz ou deixei de fazer, estava chateada porque algo nela havia mudado, talvez fosse a amiga que ela continuava mencionando ou outra coisa. Mas a mulher sentada na minha frente não era a mulher com quem me casei, e eu não ia deixar que ela reescrevesse a história do nosso casamento para se adequar à nova narrativa dela. Não a pressionei naquele momento. Em vez disso, assenti e disse algo inofensivo, como: "Se é assim que você se sente, acho que precisamos descobrir os próximos passos." Ela pareceu surpresa por eu não estar discutindo ou implorando para que ela ficasse, mas não me importei. Minha atenção já havia mudado. Precisava saber quem ou o que estava causando sua mudança súbita e planejada de comportamento. Ela não acordou um dia e decidiu que queria sair. Isso era algo maior, e eu não ia deixar que me surpreendesse mais do que já tinha. Depois daquela conversa, ela se mudou para o próprio apartamento, e recebi os papéis do divórcio na segunda-feira. Deixa eu te dizer, eles não queriam apenas terminar o relacionamento, estavam planejando levar tudo, metade da casa, minhas economias, meus bens e o carro. Ela queria tudo, além de algumas cláusulas vagas de pensão alimentícia que faziam pouco sentido, considerando o alto salário dela. Parecia que ela esperava que eu entregasse tudo pelo que havia trabalhado. A princípio,
Pensei que ela estava apenas sendo vingativa, mas a maneira como ela articulou suas demandas, tão específicas e agressivas, me assegurou de que alguém a estava guiando. Então comecei a investigar. Não podia simplesmente perguntar a ela com quem ela estava conversando, então tive que ser esperto. Comecei com as redes sociais dela. Ela não tinha me bloqueado, e mesmo que não postasse com frequência, vasculhei suas fotos marcadas e comentários, procurando por alguém novo. Foi quando notei o padrão. Jake curtia e comentava nas postagens dela repetidamente, nada obsceno, mas o suficiente para me fazer parar. Cliquei no perfil dele, que era público. À primeira vista, ele não parecia ser muito mais do que um profissional de marketing de 30 anos. Mas enquanto rolava a página, vi algo estranho. Ele postou uma foto no mesmo café onde a vi semanas antes, no mesmo dia em que a ouvi falando sobre recomeçar. Meu estômago revirou enquanto continuava rolando. Mais sinais sutis eram um comentário em uma das fotos dela que dizia, "Você consegue", e uma selfie que ele tirou em um lugar que parecia ser o novo apartamento dela. Nada disso era prova concreta, mas era o suficiente para aumentar minha suspeita. Não sabia o que fazer com essa informação, mas sabia que não podia simplesmente ficar sentado esperando que as respostas viessem até mim. A declaração dela sobre uma amiga que a ajudou a superar as coisas ficou comigo, e eu queria saber quem era. Decidi ligar para uma amiga em comum, Lisa. Ela e minha esposa eram amigas há anos, então sabia o que estava acontecendo. Mantive a conversa leve no início, perguntando se ela tinha falado com minha esposa recentemente ou se algo parecia estranho. Lisa respondeu rapidamente, dizendo que não sabia nada sobre a amiga ou qualquer sugestão. Fiz mais algumas perguntas, mas ela encerrou a conversa na defensiva, dizendo que não podia me ajudar. A situação toda parecia apressada, como se ela estivesse tentando evitar se envolver, não disposta a entregar nada. Liguei para outra amiga, Emily. Segui o mesmo padrão, dizendo que estava apenas tentando entender as coisas. Ela estava hesitante no início, respondendo vagamente às minhas perguntas. Quando pressionei mais, ela rapidamente encerrou a ligação, me deixando ainda mais desconfiado do que antes. Sentei-me ali frustrado, tentando descobrir meu próximo passo. Então, para minha surpresa, Emily ligou de volta. Ela disse que precisava garantir que o que dissesse não voltasse para ela. Assegurei que não voltaria, e depois de uma longa pausa, ela revelou o que sabia. Aparentemente, minha esposa tinha passado muito tempo com alguém chamado Jake, que conhecera no trabalho. Emily disse que não sabia muito mais, mas pelo que ouvirá, Jake estava muito envolvido nos conselhos de divórcio que minha esposa estava recebendo. Ouvir aquele nome foi como encaixar uma peça do quebra-cabeça. Estava claro que isso era mais do que apenas a necessidade dela de espaço ou de se encontrar. Outra pessoa estava na jogada, guiando suas decisões, e eu estava ansioso para descobrir por quê. Decidi confrontar isso do meu jeito. Naquele sábado, fui até o prédio do apartamento dela e estacionei a um quarteirão de distância, tentando confirmar o que já suspeitava. Algumas horas depois, ela e Jake saíram do prédio. Eles não estavam de mãos dadas nem nada, mas a maneira como caminhavam juntos, perto, inclinando-se para conversar, foi o suficiente. Eles entraram no carro dele e foram embora, me deixando sentado ali, olhando para o lugar onde estavam. Não os segui, não precisava. Naquele momento, estava claro que ela não tinha simplesmente parado de me amar, estava planejando ir embora com outra pessoa. E agora tudo fazia sentido, o distanciamento repentino, as perguntas sobre dinheiro, as demandas agressivas e os papéis do divórcio. Ela não estava apenas me deixando, estava me deixando sem nada, e tinha alguém ao seu lado o tempo todo. Fui para casa naquela noite, minha mente acelerada com tudo que descobrira. A traição queimava, mas o que doía mais era como tudo tinha sido planejado. Ela estava usando o divórcio como um degrau para qualquer vida que estivesse construindo com Jake, mas não fazia ideia do que eu tinha planejado para ela. A primeira sessão de mediação parecia tensa desde o momento em que entramos. O advogado dela chegou com uma pasta tão grossa que parecia que estavam trazendo um caso contra uma empresa da Fortune 500.
Ele começou a listar as demandas dela como se fossem completamente razoáveis: metade da casa, o dinheiro, meus bens, o carro e até algumas bobagens sobre pensão alimentícia. Fiquei em silêncio, parecendo ouvir, mas estava esperando meu advogado fazer seu movimento. Quando finalmente chegou nossa vez, ele entregou uma pilha de documentos do outro lado da mesa e disse: antes de prosseguirmos, acho importante que todos revisem isso. O advogado dela pegou os papéis e os folheou, sua postura confiante mudando rapidamente enquanto virava as páginas, sua testa franzindo mais a cada uma. O que é isso? Perguntou ele, olhando para meu advogado. Esses documentos mostram a transferência de todos os principais bens para um fundo em nome da minha mãe, disse meu advogado calmamente. As transferências foram concluídas várias semanas antes do pedido de divórcio, e o fundo é totalmente legal e irrevogável. A sala ficou completamente silenciosa. O advogado dela olhou para ela, confuso e frustrado. Você não mencionou isso, disse ele sem rodeios. Ela arrancou os papéis das mãos dele e os folheou, seu rosto ficando vermelho. Isso não pode ser verdade, disse ela, olhando para as assinaturas autenticadas e as datas. Então ela se virou para mim, sua expressão mudando de incredulidade para raiva. Você planejou isso, murmurou ela, olhando para mim como se eu tivesse cometido um crime hediondo. Você sabia que eu ia entrar com o pedido e armou isso para me prejudicar. Não respondi, apenas fiquei sentado ali e deixei que ela juntasse as peças sozinha. O advogado dela, aparentemente agitado, pediu ao meu que explicasse. Então ele fez, lentamente, deliberadamente com todas as provas necessárias para tornar as transferências irrefutáveis. As datas se alinhavam perfeitamente, mostrando que eu havia transferido tudo bem antes de ela entrar com o pedido. As assinaturas estavam devidamente autenticadas, e a confiança era sólida. Não havia nada que pudessem fazer para contestar. Ela estava furiosa. Você é inacreditável, disse ela, inclinando-se para frente na cadeira. Não acredito que você faria algo assim comigo. Ainda não disse nada. O que havia para dizer? Isso não era sobre eu fazer algo com ela, era para me proteger porque ela deixou claro que não ia sair em silêncio. A reunião terminou com o advogado dela dizendo algo sobre precisar repensar a estratégia deles, mas todos na sala sabiam que não tinham mais nenhuma jogada a fazer. Quando saímos do prédio, ela me puxou de lado no corredor, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Isso não acabou, disse ela, com a voz baixa. Você vai se arrepender disso. Apenas olhei para ela e disse: já me arrependo de ter confiado em você. Esse é o único arrependimento que tenho. As coisas escalaram mais rápido do que eu esperava após a sessão de mediação. Ela entrou em modo de colapso total quase imediatamente. Começou com as ligações intermináveis. No início, ela parecia calma, até arrependida, deixando mensagens de voz que começavam com: acho que só precisamos conversar, ou sei que isso ficou confuso, mas podemos consertar. Quando não atendi, o tom mudou no segundo dia. As mensagens dela alternavam entre choro e gritos. Uma mensagem de voz seria ela lamentando ter cometido um erro e não querer perder o que tínhamos construído juntos. Então ela entrava em um ataque de fúria, me acusando de ser mesquinho e cruel, culpando-me por tudo que estava errado na vida dela. Ignorei tudo. Meu advogado me disse para não responder, e, sinceramente, eu não queria. Já tinha chegado ao meu limite com os joguinhos dela. Mas ela não tinha. Quando as ligações e mensagens não funcionaram, ela começou a contar histórias. Amigos em comum me disseram que ela estava dizendo às pessoas que o divórcio era uma farsa e que tudo fazia parte de uma piada maior, uma pegadinha. Quero dizer, quem acreditaria nisso? As falhas na história dela logo se tornaram aparentes. Amigos começaram a fazer perguntas como: se era uma pegadinha, por que você apresentou documentos legais reais? Ou, por que contratar um advogado e fazer demandas tão específicas se não fosse sério? Quando os outros não aceitaram imediatamente a justificativa da pegadinha, ela dobrou a aposta. Disse que não era uma piada, mas um teste da força do nosso relacionamento. Ela começou a se pintar como a vítima, alegando que minha reação a machucara e traíra, que eu tinha ido longe demais e quebrado a confiança do nosso casamento.
No início, algumas pessoas pareciam acreditar nas histórias dela. Recebi e-mails e comentários estranhos de conhecidos, como: "Uau, não sabia que as coisas estavam tão difíceis para ela." Até o irmão dela me atacou, dizendo: "Você deveria ter conversado em vez de ser tão drástico." Era irritante, mas eu sabia que a verdade acabaria aparecendo, e apareceu, graças a um amigo em comum. Vamos chamá-lo de Matt. Matt e eu não éramos particularmente próximos, mas sempre fomos legais um com o outro. Algumas semanas após a mediação, ele me mandou uma mensagem inesperadamente, dizendo que tinha algo que eu precisava ver. Quando nos encontramos, ele tirou o celular e me mostrou uma série de mensagens de texto entre ela e Jake. Fiquei confuso no início. "Como você conseguiu isso?" perguntei, passando os olhos pelas mensagens. Matt revelou que ele e Jake tinham um amigo em comum que ouvirá as conversas deles. Aparentemente, esse amigo em comum ficou preocupado com a maneira como as coisas estavam indo, especialmente quando Jake começou a se gabar de como estava ajudando-a a garantir seu futuro. Não demorou muito para que esse amigo em comum percebesse o que garantir seu futuro realmente significava: tentar me sangrar até secar. Sentindo-se mal por ficar em silêncio, o amigo fez capturas de tela das mensagens e as enviou para Matt, achando que ele tinha um relacionamento melhor comigo e poderia me avisar. "Esse cara estava jogando dos dois lados", disse Matt, balançando a cabeça. "Ele estava incentivando-a a te pegar por tudo enquanto a fazia acreditar que ele estaria lá para ela depois." Matt me deu as mensagens e disse: "Achei que você deveria saber. Você não merece isso, cara." As mensagens eram horríveis. Ela não estava apenas desabafando com Jake sobre o divórcio, estava ativamente planejando seus próximos passos com ele, e ele a estava guiando. Uma mensagem que ela deixou dizia: "Assim que o acordo estiver feito, teremos tudo o que precisamos. Só preciso que ele concorde com os termos." Jake respondeu: "Não recue. Faça-o se sentir culpado se for preciso. Ele deve a você. Vamos começar do zero assim que você tiver o dinheiro." Fiquei ali sentado, olhando para o celular de Matt e tentando entender o que estava lendo. Isso não era um mal-entendido ou uma resposta emocional a um casamento fracassado. Era uma manipulação fria e calculada. Agradeci a Matt, e ele foi embora, mas minha mente estava acelerada. Tudo fazia sentido agora: o distanciamento repentino dela, a obsessão com nossas finanças e as demandas duras durante o divórcio. Tudo fazia parte de um plano, que ela vinha elaborando com Jake nos bastidores. As mensagens logo circularam entre nossos amigos em comum. Matt compartilhou com alguns amigos, e elas se espalharam rapidamente. A história dela de repente deixou de ser crível. Pessoas que antes eram indiferentes ou até apoiavam ela começaram a se distanciar, e a mudança foi quase imediata. Pessoas que antes a defendiam ou permaneciam neutras de repente reconheceram quem ela realmente era. Até os aliados mais próximos dela começaram a se afastar. Quando o divórcio foi finalizado, ela ficou apenas com seus pertences pessoais. O advogado dela silenciosamente retirou a queixa dela depois de perceber que não havia base legal para se sustentar. Todas aquelas demandas ousadas desmoronaram sob o peso dos documentos que apresentei, e o fundo que estabeleci com minha mãe era inquebrável. Jake pareceu desaparecer assim que as coisas começaram a desmoronar. Não me surpreenderia se ele a tivesse usado tanto quanto ela me usou. Pelo que pude perceber, ele estava alimentando as fantasias dela de independência e um novo começo, mas no momento em que ficou claro que ela não sairia com nada, ele sumiu. Sem Jake ao lado dela, a confiança dela despencou. As ligações e mensagens continuaram, mas se tornaram cada vez mais desesperadas. Ela não estava mais me acusando, estava implorando. "Podemos só conversar? Por favor, farei qualquer coisa para consertar isso", dizia uma mensagem de voz. Outra dizia: "Você não precisa me perdoar, mas não podemos simplesmente resolver isso e seguir em frente? Vou desistir de tudo se você só conversar comigo." Não respondi, não podia. Era tarde demais para consertar o estrago. Até a família dela começou a se afastar. O irmão dela me ligou uma vez, pedindo desculpas por algumas das coisas que disse antes, quando acreditava na versão dela da história.
Não sabia o que ela estava fazendo com você, disse ele. Desculpe por ter acreditado na palavra dela. Quanto a mim, fiquei com a casa, minhas economias e algo que não sentia há muito tempo, paz de espírito. Minha mãe, como sempre, foi minha rocha. Ela apareceu com baldes de tinta e uma lista de sugestões para me ajudar a reivindicar o espaço como meu. Agora, a vida parece minha novamente, sem mais questionar cada pequena interação, sem mais sentir-me traído, apenas paz. Ela é um capítulo do meu passado que não leio mais, e o resto da história é totalmente meu para escrever. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.